Fala galera, eu me chamo Juan e estamos começando mais um PBGcast. O PBGcast tem a intenção de fazer um papo mais descontraído aqui sobre questões teológicas, a nossa fé e articular com a vida. E hoje a mesa está lotada. Falei no início aqui que se a gente colocar aqui no meio aquele coisa de auditório, né? Você pergunta, bate, quem bateu respondeu. Então vamos ver o que a gente vai conseguir falar. Vamos falar um pouco de organização, de planejamento. E para ter perguntas inteligentes aqui, o Peterson está aqui para me ajudar. Falei, vou tentar. Você já bastaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria que vocês se apresentassem e aí falassem que vocês são, por mais famosos que vocês sejam, estrelas, né? Todos fantásticos, falassem quem são e qual a área que vocês estão representando da estrutura da igreja hoje, porque a gente vai falar sobre a estrutura da igreja hoje e vai conversar um pouco sobre planejamento e organização. Então, quem é você e qual área você representa? Começando aqui pelo pastor James. Vamos lá. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Onde você esteja. Eu hoje estou representando aí a parte de culto da igreja, né? Toda a parte de produção, de organização de culto, né? Tanto na parte da igreja no geral, como auxiliando também nas faixas etárias ali da primeira infância, juventude, adolescentes. Nós vamos caminhando dentro dessa estrutura hoje, né? Trazendo a proposta do culto, da realização do culto. Muito bom. Sou Liane, estou representando a parte de liderança de governança, né? Da parte da igreja e da Rede Aba. Muito bem, eu sou a Anelisa, estou representando a parte de gerações, que são as faixas etárias da igreja, né? Desde as crianças até os idosos. Eliender, quem deveria estar aqui era o pastor Everton, mas por um compromisso ele não pôde estar. E vou falar um pouquinho sobre a parte do PBG Educação. Beleza, então. Tem um versículo que me lembrei hoje, que é sobre... que me lembra, sempre que eu penso sobre planejamento e dependência de Deus, fala o seguinte, né? Se não for o Senhor que constrói a casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. E às vezes algumas pessoas extrapolam isso como se depender de Deus fosse não vigiar, não se esforçar. Se organizar, né? Né? E eu acho muito interessante a forma como o PBG se organiza, porque a gente vê claramente a devoção, a dependência do Espírito Santo, mas também um zelo muito grande em planejar, um zelo muito grande em comunicar esse planejamento para a igreja também. Eu queria que cada um de vocês falasse sobre, dentro da área de vocês, o que está mais evidente no planejamento. Né? O que dentro da área de vocês entendem que Deus deu a área para vocês liderarem e o que vocês, a partir desse mandato que Deus deu, vocês entendem que precisam planejar e estão correndo atrás. Já que a sua área é a governança, acho que é o mais interessante de começar. Que legal, né? Essa parte de planejamento, eu acho que é uma parte assim que a PBG realmente preza, né? Tanto que tem área de governança que muitas igrejas não têm, né? E dentro dessa área, o principal desafio é conectar os ministérios àquilo que a gente tem de organização de receita e despesa, né? Para que a igreja consiga fluir os ministérios também. Então, dentro dessa organização, as gerações chegam com a demanda, o culto chega com outra demanda e a gente, dentro de um colegiado, vai decidir se aquilo realmente faz parte das decisões da igreja, está no planejamento estratégico, aquele evento faz parte do tripé da igreja. Então, toda essa consistência e alinhamento daquilo que a gente quer ser como igreja, né? Então, planejar, o planejamento estratégico, saber para onde a gente quer ir, ter missão, visão, valores, tudo isso bem destacado, né? A PBG tem e publicamente o pastor está em toda a assembleia, revisa isso, mostra, para estar sempre ali na ponta da língua o que a gente não pode abrir mão mesmo e para onde a gente vai, né? Sim. Fala aí, James. Vamos continuando, né? Dentro da área de culto, né, a gente viu uma necessidade de comunicar um sentimento
pastoral para a igreja. O culto parece ser muito simples, a gente chega, senta e olha para quem está no palco, mas isso tudo tem um porquê acontecer, né? Eu lembro que em uma das nossas reuniões com o arquiteto, o pastor pediu a ele que nós tivéssemos um ambiente acolhedor. Então, hoje, quando a gente olha para os voluntários que trabalham no culto, a gente gostaria que eles também tivessem esse sentimento de acolhimento e transmitissem isso para as pessoas. Então, existe toda uma organização hoje de várias equipes que trabalham. Hoje a gente trabalha por culto ali, cerca de 28 pessoas, né? Ou seja, ao mês nós temos aí mais de 100 pessoas trabalhando envolvidas no culto. Então, desde a hora que a pessoa chega no estacionamento, na rua da igreja, até ela se assentar, a proposta é que haja um acolhimento. Então, precisa realmente haver uma organização disso tudo, precisa haver uma parceria disso tudo, porque senão você pode ter competição entre as equipes, e a proposta não é essa. A proposta é que seja uma equipe só, mas que trabalhe em vários setores da igreja. Então, o culto não envolve só o acontecimento do púlpito hoje, do palco, mas envolve toda uma estrutura da igreja, né? E a organização é o ponto crucial. Acho que no grupo pastoral hoje, quando falo de organização, a gente consegue respirar com alívio, né? Existe muita organização. Sem peso, algo que é fluido, algo que caminha suave. Então, dentro do culto, muita organização, muita representatividade de cada pessoa, né? Isso é muito importante. Tornar esse ambiente coletivo mesmo. O culto, cara, é um lugar maneiro de olhar isso, assim, culto acontecendo, né? Porque ele tem uma cadência. Ele acontece de maneira... Você progride, você ora, você chega, você vê que os rituais, né? Eles são organizados até que você se prepare para o momento da palavra, que você saia com... Então, a gente vê como que a organização, quando a gente olha muito próximo do espiritual, nesse sentido, assim, muito sociável, né? Como que ela faz com que a gente se prepare para receber uma informação, receber um espírito ali. Eu acho que o culto é um aprendizado, porque você replica isso, né? Essa organização que você tem no culto, você vai na sua casa e você vai fazer aquela ritual da mesma forma com sua família e tal. E eu acho que é um ponto legal de ver como a organização realmente mexe com os nossos hábitos, né? Sim, de maneira geral. E falando em planejamento e culto, né? Assim, porque as áreas vão se interpenetrando, né? Porque a divisão que a gente está fazendo aqui, né? Nestes 4 guarda-chuvas que a gente chama assim de planejamento e organização da igreja, que tem a ver com a governança, com a celebração, com as gerações, com o PIBG Educação, são didáticos, mas tudo isso está se interpenetrando, né? Então, por exemplo, o planejamento do culto em relação ao que vai ser pregado, quais são os assuntos que vão ser ministrados. Exatamente. A gente costuma trabalhar, por exemplo, com temas anuais e temas anuais que geram séries trimestrais, para que a gente possa, durante um ano, então a gente planeja com um ano de antecedência, a gente planeja quais são as temáticas que nós vamos ministrar para a igreja no culto da noite, né? Então, para que a gente possa ter uma abrangência, para que a gente não venha repetir temas, para que a gente possa conseguir abranger o maior número de temáticas que envolvam a vida do evangelho, para que o culto reflita isso, essa preocupação, no culto da noite. E no culto da manhã, a gente tem aí já há bastante tempo o projeto Bíblia de Capa a Capa, que é estudarmos todos os livros da Bíblia, né? Então, cada mensagem domingo de manhã é para que a gente possa pregar a Bíblia inteira, né? E ao longo da história da igreja, né? Da nossa história aqui pastoral da igreja, a gente possa compreender o ensino de toda a Escritura, né? Então, já tem mais de 5 anos que a gente prega quase que capítulo por capítulo da Bíblia, alguns livros até versículo por versículo, para que a gente pegue essa abrangência. Então, isso é planejamento também. Sim. O culto não é simplesmente aquilo que acontece naquela hora e meia que a gente está reunido, mas planejamentos que às vezes acontecem um ano antes daquele culto que vai ser celebrado domingo que vem, né? Então, o tema do domingo que vem já foi planejado, orado, pensado, construído como ensino há muito tempo antes, né? Sim. E é óbvio, está sujeito a alguma modificação, porque a vida é dinâmica, né? Mas tudo isso é pensado do ponto de vista da sua abrangência, da sua relevância e da gente conseguir abarcar os temas que são prioritários no Evangelho, né? E eu acho que até extrapola um pouquinho, assim, o que eu vou falar agora, né? Mas eu acho que também tem conexão que é a nossa tradição é um pouco mais leve nisso, mas o calendário litúrgico, de uma maneira geral, na tradição cristã, ela reflete um pouco
da intencionalidade de que o seu tempo e os seus atos obedeçam uma certa ordem, né? A gente vê isso na Bíblia, na Bíblia hebraica, com as festas, né? Hoje muito menos, mas o nosso calendário é um pouco menor, apesar da gente seguir aqui na igreja um calendário litúrgico ali. E isso demonstra como que esse planejamento e organização tem os tempos certos. Vocês fizeram uma série, eu lembro que para mim foi muito legal, que foi de estações. Que até o retiro foi sobre isso, retiro de casais, né? Sim. E foi maneiro porque você realmente você estava passando por um tempo estabelecido que batia com a época do ano, e isso traz espiritualidade para a vida real, né? Sim. Por causa da organização. E você fala do calendário litúrgico, e isso é presente nesse nosso planejamento, Sim. tá? Porque o nosso calendário, ele tem como base, eles são séries trimestrais, né? 4 grandes momentos que são importantes na fé e na nossa igreja local. Então, o Natal, a Páscoa, o Domingo de Pentecostes e o aniversário da igreja. É Indegociáveis. uma crescente. Então, né? cada série nossa, né, quando a gente vai pensar culminar a série, já que o tema é planejamento, quando a gente vai pensar a série sempre culminam nessas 4 datas importantes: Natal, Páscoa, Pentecostes e aniversário. Então, agora a gente está falando, por exemplo, da série Fé, né? O nosso tema do ano é fé, mais esperança, mais amor, igual a vida. Então, a gente está no tópico fé. Esse tópico fé vai culminar no nascimento de Jesus. Entende? Para poder falar sobre a fé. Depois, a gente começa no esperança, que vai culminar na Páscoa, né? E aí, depois a gente vai culminar amor lá no domingo de Pentecostes, ou seja, o amor, o fruto do Espírito é o amor. E depois lá a gente vai culminar na vida, que é mais um ano de vida da nossa igreja. Então, esses temas que são pensados, são planejados, né? Com muita oração e com muita dedicação, eles buscam trazer essas mensagens que às vezes as pessoas não observam tão explicitamente, mas que dialogam com o calendário litúrgico cristão e com o calendário que tem a ver com a vida da própria PIBG. Isso vai permear dentro dessa proposta de construir o culto, né? Então, como a pastora falou, está tudo entrelaçado, né? Para que tudo isso aconteça, que se torne visual, que se torne palpável, também entra a gestão dentro disso, né? Apoiando esse crescimento, instrumentalizando esse crescimento. O louvor vai ter conhecimento desse calendário litúrgico, vai então conseguir trabalhar a sua demanda de construção musical para isso também. E, entretanto, todas as equipes que também trabalham com isso vão permear esses ambientes, né? Então, todo mundo junto, não tem nada separado. São várias engrenagens, né? É um motor só, mas são várias engrenagens. Então, quando uma mexe, tudo mexe. Tudo se organiza junto, né? Eu gosto de pensar que o nosso Deus é organizado. E existe uma coisa extremamente espiritual chamada organização, né? Às vezes as pessoas acham que o espiritual é o momento de oração. O que é? O momento de leitura bíblica, devocional, ok. Mas o se organizar como igreja, o se organizar como instituição, o se organizar como pessoa, isso é extremamente espiritual, né? E uma vida desorganizada é uma vida infernal, né? Então, pensar, é caótica, é um caos. Nosso Deus é organizado, né? Então, quando você pensa no culto, quando você pensa na governança, quando você pensa na área que estou representando aqui, que é o PIBG Educação, tem uma organização, um objetivo, tem um caminho que está sendo trilhado, tem um rumo que está sendo seguido. E isso conecta em todos os sentidos. Quando você fala, por exemplo, da série que nós falávamos sobre estações no ano, que trabalhávamos as estações, e o retiro de casais fala sobre isso, sobre um momento da estação. O objetivo é que todas as faixas etárias e os trabalhos e as organizações que existem na igreja, elas estejam conectadas também nesse calendário litúrgico, para que também se comuniquem dentro desse ambiente. Então, o que vai acontecer no mês de maio vai estar ligado totalmente à palavra vida, que vai ser pregada no culto à noite, mas vai ser pregado também com os adolescentes, com os juniores, com as crianças e com todas as atividades que as faixas etárias forem executar, né? Sim. Essa dinâmica é muito, muito delicada, porque uma vez que uma faixa não comunica a mesma voz, a gente acaba tendo aí ressonâncias pela igreja, entendeu? Onde você não consegue caminhar de mãos dadas com todos, né? Então é necessário realmente, como o pastor falou, essas engrenagens andarem
corretamente. Se tiver uma folga, não prejudica um setor, prejudica todo um trabalho, toda uma igreja. Então, é extremamente espiritual. Extremamente espiritual. Eu lembrei de um episódio, né? Logo depois da pandemia, a gente com a igreja vazia, e aí a gente foi lá olhar o estacionamento e renovar o contrato, né? E aí a gente olhou e falou assim, tá, como que será a PIBG pós-pandemia daqui a 2 anos? A PIBG vai crescer, a PIBG vai fazer isso, e a gente se organizou, e onde é o novo templo agora, a gente fechou o contrato, né? Então a gente olha assim e fala, poxa, é uma organização que a gente pensou lá atrás, que resulta hoje, e a gente já tem que pensar nos próximos 5, nos próximos 10, para saber para onde Deus está nos levando, né? É um ato de fé, mas um ato planejado, pensado, conversado e orado, como a Ana falou, né? Com certeza. Não, e é bem pelo que você falou, você trouxe o versículo. A gente se planeja porque sabe que Deus quer fazer. Só é em vão se não tiver Deus guiando, mas se Deus está guiando, a gente vai. já vai fazer conta. Né? Ele chega antes. É verdade. A gente falou da governança, celebração. Das gerações. Né? Então, o meu papel, né, na liderança de gerações, as gerações são as diversas faixas etárias. Né? Então, eu passo pelas crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, até a terceira idade. Meu papel é fazer com que todas as gerações estejam recebendo aquilo que é próprio do Evangelho, dentro da sua própria linguagem, dentro da sua necessidade, né? Dentro da necessidade daquela faixa etária. É coordenar os líderes dessas diversas áreas. Em reuniões, nós fazemos planejamentos regulares para que a gente possa conversar sobre o que está sendo ensinado na igreja, pensar as estratégias para que todas as faixas etárias sintam-se contempladas no ensino do Evangelho, sintam-se contempladas no cuidado pastoral, sintam-se contempladas através de atividades que atinjam esses fins, né, de evangelização, de discipulado, de edificação. Então, o papel da liderança de gerações é justamente conectar para que todos se sintam parte da igreja, todos sejam atingidos, alcançados com o ensino do Evangelho, né? Então, por exemplo, uma das estratégias que a gente faz nesse sentido é o que está sendo pregado no culto, a temática que a gente está trabalhando no culto vai ser trabalhada também com as crianças, vai ser trabalhada também com os juniores, vai ser trabalhado com os adolescentes, para que eles possam chegar em casa e com as famílias dialogarem sobre o que estão recebendo, né? Então, no dia que os pais estão ouvindo lá no culto uma determinada temática, as crianças também vão ouvir aqui no culto infantil, né? E esse vai ser o tema que vai permear toda a igreja, né? Então, esse é o papel de gerações, fazer o planejamento coletivo, né? Permitir o diálogo, o intercâmbio entre as diversas gerações também, para que não fique tudo tão compartimentalizado, né? Então, os jovens estão de um lado, os idosos estão do outro, não, mas para que entendam que somos uma igreja só, né? Cada faixa etária tem a sua dinâmica, tem as suas especificidades, mas somos uma igreja só. Então, o papel da liderança de gerações é conectar tudo isso e promover que a visão da igreja, que o planejamento da igreja possa correr como um rio em todas as idades. Sim. PIBG Educação. PIBG Educação. Ok, falando pelo Everton, o PIBG Educação tem a função de fazer essa conexão, em transformar isso tudo, esse calendário litúrgico, bem como a visão teológica da igreja, o tripé da igreja, em material palpável, não apenas material escrito, mas também no contexto de aulas, de compartilhamento, no contexto de pequenos grupos, cursos, para que o tripé da igreja, que é culto, o cuidado, a missão, possa ser desenvolvido e, ao mesmo tempo, aquilo que está sendo abordado nesse ano litúrgico também possa ser desenvolvido nas diversas áreas. Então, quando nós pregamos, por exemplo, num culto de domingo à noite, todas as faixas etárias nos seus cultos também estão abordando esses assuntos e, ao mesmo tempo, também os pequenos grupos durante a semana também terão algo direcionado naquele mesmo assunto para que a igreja, durante a semana, aborde um assunto. Então, por exemplo, no domingo que pregamos e que passou, nós falamos com o tema Fé no Trabalho, e essa foi uma abordagem em todas as outras áreas também. O PIBG Educação entra nesse contexto de manter esse padrão e esse ensino teológico em todas as idades. Não é um pensamento de escola bíblica aos domingos, é um pensamento de ensino, de educação em todo o seu contexto e todo o seu... Por exemplo, isso aqui nasceu do PIBG Educação. Em toda a sua complexidade. Porque isso é educação, né? Isso aqui está trazendo um conteúdo educacional, né? E isso, tudo que aborda esse conteúdo está dentro do PIBG Educação. Né? Não, eu diria até
Cara, quase tudo o dia a dia, né? A gente tem muito essa abordagem, o culto, essa organização, tudo isso de lidar com o outro é a forma como a gente acredita que o evangelho é aprendido, né? Sim. E às vezes dentro desse sistema, a gente poderia pensar o seguinte: existem várias engrenagens aqui que são que trabalham juntas e que se conectam e que quando uma não funciona prejudica todo o restante. Mas o Evangelho de Cristo Jesus, onde nós acreditamos ser a base do pensamento da missão, visão da igreja, o pensamento do tripé da igreja, eu poderia comparar como o óleo que lubrifica esse motor, que faz com que tudo realmente aconteça. Então, tudo isso, sem esse óleo do Evangelho, seria uma coisa terrível, dolorosa, penosa, triste. Mas o óleo do Evangelho faz com que isso flua de forma muito, muito bonita. Né? Muito legal. E já que o nosso tema é planejamento, né, como eu disse, eu quero reafirmar, essa divisão ela se dá para fins organizacionais, didáticos, para que a gente possa dividir as responsabilidades, mas óbvio que isso tudo está interpenetrado, né? Por isso, nós 4 que estamos aqui, mais pastor Everton que não está, formamos o time pastoral. E esse time se reúne semanalmente. Todas as semanas, todas as terças-feiras é o nosso dia, né? É o dia da gente estar junto, da gente orar, da gente planejar, da gente avaliar, da gente poder trocar ideias, né? Concordar, discordar, sonhar, chegar a um denominador comum para dar a direção nas pessoas que estão sob nossa liderança. Então, o planejamento, essas reuniões de planejamento fazem parte do nosso calendário de trabalho semanal. Toda semana nós já sabemos, terça-feira é o nosso dia, é o dia do encontro do time, para que a gente possa alinhar e todo mundo com as suas responsabilidades possa colocar em prática o planejamento e possa colocar em prática também a avaliação, né? As reflexões que fazem parte das demandas que cada área traz, né? Para que a gente possa replicar isso nas lideranças que estão debaixo da nossa gestão, né? Isso levanta uma questão que às vezes a gente é questionado. Mas então vocês são gestores da igreja, né? São administradores da igreja? Sim, mas qual é a nossa visão? É uma visão pastoral dessa gestão, né? Se somos igreja, o nosso viés ele é religioso, ele é cristão, ele não pode ser só o administrativo, né? E aí uma pessoa uma vez perguntou para mim assim, olha, mas se está tudo organizado, o pastor já sabe os temas de pregação, a escola já está tudo esquadrinhado, vocês estão tudo alinhadinho, onde entra o Espírito Santo nisso aí? Falei, aí que está o grande segredo. Pessoas cheias do Espírito Santo vão exalar Espírito Santo. Então, uma organização com um tempo pensado, oração, como o pastor falou, essas reuniões, não são propriamente reuniões, são encontros espirituais, onde Deus vai influir dentro de uma organização, dentro de mentes que têm buscado a Ele, têm se dedicado a Ele, e Ele vai tornar isso agora palpável, vai tornar isso material. Né? Então eu vejo muita ação do Espírito Santo em toda essa estrutura, em toda essa forma administrativa de ser. O que nos difere de uma organização comum? O Espírito Santo, a vida com Deus, né? Não dá para a gente fazer tudo isso em 5 pessoas e não é porque está todo mundo aqui, mas em paz, em alegria, cara, sem problema nenhum. Eu gosto, desculpa te interromper, apenas para poder pegar o gancho do James. Tem um livro do Bill Johnson, que é da Bethel Church, e que questionaram ele sobre o fato de que a Bethel ensaiava, inclusive, as ministrações que o louvor faria no palco. E perguntaram, onde está o Espírito Santo, então, num culto que é extremamente técnico, onde todo mundo ensaiou, inclusive as ministrações que fariam na hora do louvor. Aí a resposta que ele dá no livro, esqueci o nome do livro agora, a resposta que ele dá no livro é, e quem disse que o Espírito Santo também não está no ensaio? Exatamente. Né? E às vezes a gente coloca o Espírito Santo só no ato do culto, mas e no bastidor? Né? E eu achei muito interessante isso, marcou. É como se o Espírito... então quer dizer que você tem esboço de pregação? Então onde é que está a liberdade do Espírito? O Espírito não me instruiu, não me iluminou na hora de preparar. Claro, o mesmo Espírito que flui. Acho que as pessoas acham que o Espírito Santo só flui no improviso, né? Eu diria, inclusive, que o Espírito Santo não flui no improviso. Para mim, o que flui no improviso é outra coisa. Mas deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, né? Porque Deus é da ordem, né, gente? Olha para a natureza, né? A natureza tem estações, o dia tem dia e noite. Deus é muito organizadinho nas coisas que ele faz. A gente tem ciclos, a gente tem classes de animais, de
plantas, cada um com as suas características. Assim, Deus, eu vejo um Deus extremamente organizado. Tem gente que acha que liberdade do espírito é fazer tudo no improviso, entregar para Deus e ver o que vai dar, né? Sim. Nós definitivamente não concordamos com isso. Nós entendemos que aquilo que é para ser feito para Deus precisa ser feito assim debaixo de muita oração e dependência do Espírito Santo. E esse espírito e a responsabilidade que está sobre nós nos leva a dar o nosso melhor para planejar, né? Para planejar, para pensar, para avaliar, para ponderar, para refletir. E na companhia do Espírito Santo fazemos isso. Inclusive esse ano, além das nossas reuniões, não só esse ano, não é a primeira vez que a gente faz isso, mas esse ano, agora recentemente, a gente teve também o retiro do time pastoral. Ficamos uma semana confinados. É verdade. Começávamos 9 horas da manhã, gente. Esse show da Xuxa. A gente começava, a gente sentou na mesa 9 horas da manhã. Gente, ó, estão aqui. Meia-noite. A gente estava na mesa. Meia-noite na mesma mesa. A gente levantava só para ir no banheiro, voltar, pegar comida e voltar. Orando, planejando, compartilhando, lendo a Bíblia, chorando. Foi uma semana, assim, sabe? Que a gente confinou mesmo para poder pensar o próximo ano. Então, a gente não tá brincando, sabe? Com as coisas de Deus, de ser igreja. A gente faz o nosso melhor. E é óbvio que o nosso melhor tá sujeito a erros, Falhas. a falhas, a equívocos, a coisas das quais a gente não dá conta. Tanto que essa estrutura agora, ela é uma revisão de outras estruturas. Exatamente. Então, sempre... A gente falou isso, que provavelmente esse momento vai ficar datado amanhã. Vai ficar datado, já é um ponto de partida. A vida é dinâmica, as coisas mudam, a gente muda, a gente às vezes planeja uma coisa, depois vê que não foi legal, e desplaneja, planeja de novo, né? Tá tudo bem. Mas o que Uma coisa serve para um tempo, não serve não serve para agora. Talvez eu poxa, mas vocês planejaram coisas para daqui a um ano. Se as coisas mudarem daqui a um ano, não mudaram daqui a um ano. Muda. Esses dias mesmo aconteceu recentemente, né? A gente tinha feito o nosso planejamento de mensagem. Contei sobre isso. Muitas pessoas até comentaram sobre essa mensagem. E na semana eu virei para Helena e falei, amor, Deus está me incomodando que a gente não tem que pregar o tema que a gente tinha separado. Deus tem que pregar, nós temos que falar sobre confiança. E foi a semana que aconteceu a situação com o Davi. A gente compartilhou o quanto foi importante a palavra confiança para a gente naquele tempo. Quanto eu entendi que Deus mudou o planejamento. Mas isso não significa dizer que eu não devia ter planejado. Sim. Até porque quando você tem um chão ali para você andar, isso te dá uma tranquilidade para caso você precise mudar, você sabe o que você tem que mudar, depois você volta para ele. Sim. Agora, se você não tem tudo bem definido, tudo é variável, né? Aí vem um negócio a mais, você tá com a cabeça bagunçada, né? Então, você ter essa... Sim. Um negócio que é legal, até de experiência nossa aqui, a última coisa que a gente planejou de conteúdo foram as 12 semanas lá da nossa sala de EBD, né? Aí as reuniões da gente sempre daquele jeito, né? Vamos tomar um café, conversa mil coisas, depois trabalho, então... Vamos falar primeiro, né? Mas com um mês a gente fechou, acho que lá o planejamento, e aí era bem legal que quando chegava na prática de dar aula, de a gente dar uma aula, e aí na semana seguinte, os pastores pregaram a mesma coisa, e a gente são planejamentos completamente diferentes, né? Mas assim, a gente está imerso no conteúdo da igreja, na cultura da igreja, na reflexão que a igreja leva, então as mensagens levam a gente a pensar de uma forma que quando a gente vai planejar, e não é sobre uniformidade, né? Não é sobre padronização, é sobre um lugar para onde a comunidade quer caminhar. E também sobre, às vezes, no meio da aula, alguém fala assim, inclusive, na mensagem, né? Inclusive no PG. No PG é porque a gente escreve também. Mas é legal como que isso que um dia está no papel vai para o coração das pessoas e volta, né? Isso é muito legal. Você saber, né? Tipo, daqui a pouco ou agora você já tem as mensagens do ano que vem todas já preparadas. Isso a gente tem uma percepção assim, às vezes, que quando você tem muitas regras ou muita organização, você fica mais preso, mas na verdade é isso que nos dá liberdade. Com certeza. Porque se você sair na rua que agora não tiver uma faixa de pedestre, não tiver o sinal, etc., vai virar um caos. Então, a liberdade é justamente a observação de alguns limites onde você pode percorrer um caminho X, né? E eu acho que passa muito por essa coisa do que a Ana falou sobre a ordem, né? E a gente é chamado a imitar esse Deus. E um Deus ordenado exige que nós sejamos buscar esse nível de ordem, né? Eu acho que acho que foi no último podcast que a gente fez com vocês,
eu vi, assim, essa coisa de tomar vida, né? A gente no pequeno grupo e tal, aí falou assim, mas os pastores falaram isso e isso, então a gente tem que fazer isso e isso, porque eles falaram, né? Tipo, não exatamente assim, mas como que a cultura, ela vai chegando lá no membro que às vezes não está tão relacionado, tão próximo da liderança, mas está ali sendo imerso nesse caldo cultural, né? Então é muito importante que essa organização chegue, seja bem coesa para chegar realmente a criar cristãos, né? Criar pessoas parecidas com Jesus. Acho que é importante dizer, Juan, apesar de sermos esses gestores, nosso primeiro ofício é pastoral. E na igreja aqui a gente respeita totalmente a vontade de Deus que vem sobre todos nós. Entretanto, nós não detemos o conhecimento da igreja. A igreja para nós continua sendo o corpo de Cristo. E se é um corpo, nós representamos partes desse corpo. Então, cada um aqui, a gente até conversou outro dia, né, Saulo? Cada um tem um ofício e um povo. Então, a gente representa faces da igreja para que todo esse pensamento seja construído a partir da igreja. Mas Deus nos deu essa responsabilidade de estarmos, né, nessa gestão, mas o povo está representado. As dores de cada faixa etária, as alegrias de cada faixa etária, elas estão representadas dentro desse corpo, né? Dentro desse corpo diretivo, vou dizer assim. E isso é bonito, porque a gente não tem todas as respostas, a gente não tem todas as certezas. A gente vem da experiência com o povo, compartilhamos entre nós, isso tudo vai se construindo junto. Né? Voltamos à questão organizacional e espiritual, entendeu? A organização para a gente, para o cristão, ela tem que servir o organismo, né? É mais ou menos isso. Totalmente. Se o organismo ficar só retroalimentando a instituição, a gente, na verdade, organiza para que as coisas tomem vida, né? Se eu pensar o Espírito Santo só ali na igreja e na adoração, onde é que está o Espírito Santo nas contas, então, né? E aí eu pego a minha área e falo a hora do milagre. Né? Essa aí realmente eu não sei, não. Às vezes, gente, a gente vai, decide, ou a gente vê e a gente fala assim, não, tem um problema ali, a gente vê mesmo a ação do Senhor nas contas, né? Sim. Isso é muito assim... eu falo que quem vê o milagre é quem está ali distribuindo pães e peixes, né? E a gente está na administração, todo dia a gente vê um milagre diferente. Todo dia a gente vê a ação do Espírito Santo. E aí, às vezes, chega uma demanda para a gente de um irmão que está necessitado. A gente não olha para o caixa, a gente não olha se tem dinheiro, a gente não olha se tem... planejou naquele mês. Não, chegou uma necessidade ministerial e pastoral e isso precisa estar encaixado na missão da igreja, totalmente no evangelho. Então, não tem por que não ir ali e ajudar e conectar, né? Então, a PIBG trabalha com esse planejamento e todo planejamento estratégico também, ele é alterado. Até das grandes empresas ele é alinhado, né? Então, seguir essa regra é uma organização também para que a gente possa semear na vida das pessoas. Eu tinha até escrito uma pergunta aqui para você só. Né? A gente tem planejamento, é a parte racional da coisa, né? Nessa parte racional da coisa, e contando com a sua experiência profissional, o que tem de mais diferente no planejamento e na gestão, assim, de uma empresa ou uma organização terceiro setor para uma igreja? Se fosse para você pensar aqui. Então, hoje a governança da igreja ela é diferente, né? A gente parte de uma grande empresa que a governança é de cima para baixo. E aí, na PIBG, em qualquer igreja, a governança de Jesus ela é horizontal. Então, não adianta você tentar implantar uma hierarquia de cima para baixo que não vai funcionar a igreja, nem no terceiro setor. Né? Ela tem que ser partilhada horizontalmente entre as pessoas, né? Então, hoje, se a gente tem um calendário anual de atividades, ele foi planejado dependendo das ações de cada área da igreja, sentado numa mesa, todo mundo conversou e a gente tem atividade de janeiro a dezembro.
né? Então não adianta um superior, a diretoria chegar e falar assim, vai ter que ser no mês de março isso, de fevereiro isso, de dezembro isso, não, tem que ser partilhada, né? E Jesus sentava no meio do povo, sentava à mesa, então na igreja tem que ser isso, né? Essa é a principal diferença, né? Um desafio que aí é para a igreja e para todo mundo é você pegar o planejamento e monitorar. Né? E vai ser para qualquer empresa, porque aquilo que você planejou, você precisa estar acompanhando o indicador e a meta, aquilo que você fez, não que a gente queira alcançar sempre um número de crescimento, né? Mas às vezes é uma ação, é um resultado que vai te dar norte para que você tome decisão, né? Então, o planejamento escrito e sem acompanhamento, ele não é planejado. Se o pastor faz lá um planejamento de série de mensagem, não prega nada daquilo e muda todo domingo, ele não serviu de nada. Né? Então, isso precisa ser realmente executado. Né? Eu acho que tem também um detalhe que é importante pensar, é que quando você pensa numa empresa, você tem um produto, você tem um cliente, você tem uma ação que você faz, um estoque, lucro, o resultado eu acho que é o maior disso. Quando a gente vê a igreja sendo... E você chega para a igreja, você não tem estoque. Você não tem um caixa pensando assim, não, vamos juntar isso aqui como fonte de lucro para a gente ter aqui uma base de uma conta gorda. Pelo contrário, se tem dinheiro, vamos investir em gente. Se tem dinheiro, vamos investir em gente. Então o dinheiro entra para sair, né? Ele não entra para encher o caixa. E isso é um grande desafio, porque, afinal de contas, quanto vai entrar? Uma empresa pode ter uma previsão, pode ter um planejamento de meta de venda, de meta de entrada. A igreja não, é total dependência de Deus e da fidelidade dos irmãos mesmo. Então é uma coisa que você trabalha na parte, né, de contas, pensando, nós terminamos o mês com 30 dias ou 31 dias, agradecendo a Deus pelo milagre que ele realizou naquele mês, e intercedendo porque ele precisa realizar um milagre no próximo mês. Cada mês uma luta. A gente dorme agradecendo e acorda pedindo misericórdia. É isso aí. Até porque se não tiver o milagre do maná, não tem um estoque para vender, para você fazer uma mega liquidação. Vão vender o estoque aqui, mega liquidação para poder pagar as contas do mês. Não tem, né? Então, acho que o desafio da gestão... As contas existem. E as contas existem, porque a conta da água vai continuar chegando, os funcionários, etc. Então, acho que é uma das diferenças da gestão de uma igreja para uma empresa é que a gente aqui depende exclusivamente da fé, não tem outra, né? E tem um monte de coisa que talvez nas empresas seja só discurso, ou seja, demagogia, que aqui, se não for o básico, né? Tipo, preocupação com as pessoas. Lá pode ser preocupação com as pessoas na medida em que isso for lucrativo. Aqui não. Aqui é mesmo. Aqui ninguém... A pandemia foi um exemplo disso, né? Que trouxe demandas para a igreja de apoio de cesta básica de irmãos desempregados que não era uma demanda. E, ao mesmo tempo, a gente ficava assim, como que vamos arrecadar também se não está tendo culto, né? Isso não está tendo... E graças a Deus, exato, graças a Deus a gente teve para repartir, né? E isso é e a igreja, milagre. A igreja não pode ter, apesar de existirem instituições religiosas na lógica de mercado. Sim. Isso tipo estratégia para aumentar a arrecadação. Né? Existe. Infelizmente, essa realidade existe. Nós não compactuamos com esse pensamento. Mas quando nós olhamos para a realidade da igreja, a gente não trabalha, por exemplo, com um discurso que pressione as pessoas e que apele para o medo, que apele para a ganância das pessoas para que elas possam contribuir. A gente trabalha com a palavra generosidade. A gente trabalha com a palavra gratidão. A gente não trabalha com pressão, a gente não trabalha com medo, a gente não trabalha com ganância, a gente não trabalha mandando pessoas para o inferno porque as pessoas deixaram de contribuir um mês ou outro. Ameaçando com o devorador. Inclusive, o momento de contribuição também é um momento que eu falo que caso você tenha alguma necessidade, traga a sua necessidade. Procure, converse conosco. Então, isso eu acho muito bom. O que é extremamente desafiador é um ato de fé, porque a pessoa procura, a gente não tem, né? Mas é fé que se a pessoa procurar, Deus vai nos dar condições, né, de ajudar, né? Essa imagem da igreja fica, cara, escândalos anteriores, né? Trazem uma imagem que é difícil a gente, com rapidez, assim, dentro do meio secular, retirar, né? Eu teve um tempo atrás que um amigo meu chegou e falou assim, aqui na sua igreja tem que dar quanto de dízimo? Eu falei,
Bicho, você perguntou uma pessoa errada, não é a minha essa não. E é difícil porque é o que o pastor falou, né? A forma como é colocado no meio do mercado, e a gente não tem como sair desse ambiente capitalista, enfim. Parece que todas as igrejas estão fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, qualquer coisa que a igreja evolua, aí fala, não, cara, e aí para fora da igreja, não tem fins lucrativos, não, mas tem um salário. Como se você ter um salário, ter pessoas profissionais, fosse caracterizar alguma coisa diferente. Porque acaba acontecendo uma questão que eu entendo as críticas sobre a institucionalização da fé. Sim. Eu compreendo as críticas da institucionalização da fé. Mas é indispensável acreditarmos e pensarmos que qualquer organização humana, social, qualquer ajuntamento de pessoas vai precisar ter organização, institucionalização, vai precisar ter algum tipo de hierarquização, por mais que no evangelho a gente tente fazer isso de forma horizontal e a igreja promover isso de forma horizontal, mas vai haver a necessidade, qualquer condomínio precisa de um síndico, né? Qualquer ambiente, qualquer grupo de formatura precisa de um líder. Há a demanda e a necessidade da organização humana para isso. Uma coisa é a gente pensar a religião e a institucionalização da religião como sendo um objetivo primário, né? A gente, para que a igreja exista, precisa haver uma instituição organizada. Não, a gente entende que a fé existe por meio do evangelho, ponto. E a instituição serve isso. A partir do momento em que nós colocamos tudo para servir à instituição, a gente vira uma igreja de mercado. Então, a gente começa a pensar em uma organização não para o crescimento da vida, mas para o crescimento do rebanho. Porque aí dá lucro. Para o crescimento do rebanho, porque isso dá ibope, porque isso dá fama. Isso precisa acontecer de forma natural, né? Isso deve acontecer, mas de forma natural. Não na forma de mercado, de bater metas, né? De criar isso. E fazer discípulos não é só número, né? E essa questão financeira ainda pega muitas pessoas porque ganha mídia, ganha notoriedade. Casos de enriquecimento de pastores que se tornaram multimilionários, né? Com centenas de fazendas e carros de luxo, né? A gente está vendo essas coisas aí, aí todo mundo coloca todo mundo na mesma sacola e fala, a igreja é tudo para tirar dinheiro dos outros, e acha que a contribuição é um absurdo, né? Jesus não podia cobrar, e não tem nada a ver com cobrança de evangelho. Primeiro que ninguém cobra dízimo, isso é folclore, né? Que é divulgado na internet, a entrega de qualquer valor financeiro para a igreja, ela é voluntária, né? Aqui na nossa igreja não tem, como a Helena acabou de dizer, nenhuma pressão para isso. Agora é uma questão de você conhecer a instituição que você está pertencendo, você quer congregar, para você compreender como que é importante a tua participação também no sustento dessa instituição. A igreja, ela gera emprego, né? E não é para pastor só, não. Ela gera emprego para secretários, para profissionais da limpeza, para porteiro, para vigia, para profissionais da comunicação, da sonoplastia, da música. A igreja é também, em uma certa medida, uma empresa geradora de emprego, né? Está inserida nos profissionais. E de profissionais. Então, assim, as contribuições financeiras sustentam todo esse sistema que, para as pessoas que aqui congregam, é importante, porque se não fosse importante, não congregaria. Né? Ninguém vai na sua casa colocar uma arma na sua cabeça e obrigar você a frequentar uma igreja. Você frequenta por livre e espontânea vontade, você frequenta porque esse lugar te faz bem, alimenta a tua fé, alimenta a tua esperança, cuida da tua família. No dia que você está doente, você tem suporte. Se você passa por uma crise conjugal, você tem a quem recorrer. Se você tem uma necessidade material, você tem uma igreja a quem recorrer. Para essa instituição existir, infelizmente a gente vive num mundo onde precisa pagar contas. Né? E há profissionais que se dedicam a essa empresa, né? A essa instituição, não só pastores, todos esses profissionais, né? E os pastores, como parte disso, também têm o seu sustento, alguns, não todos, há pastores de tempo parcial, há pastores de voluntários, mas se dedicam a isso e dedicam um trabalho que é
muito grande, exaustivo, muitas vezes, que combina não só funções de ensino, de cuidado, de aconselhamento, de visitação, mas também de gestão, como a gente está falando aqui, de gestão, de planejamento. A carga horária de trabalho de um pastor, às vezes, extrapola facilmente 12 horas por dia, e não é que a escala 12 por 36, né? Pastores não têm feriado, pastor não tem feriado, pastor não tem final de semana, pastor não tem domingo, pastor tira férias, mas fica com o telefone ligado, resolvendo questões relativas à vida da igreja. Então, é uma vocação. E dentro da estrutura das igrejas batistas, pastores que se dedicam em tempo integral recebem uma remuneração que é decidida pela Assembleia. Então, pastor batista não determina o salário dele, chega na conta da igreja e fala, eu quero tirar tantos mil da conta da igreja. Não tem isso, é a Assembleia quem determina, né, o salário de um pastor, é a Assembleia quem determina quanto um pastor vai receber de prebenda para se manter e poder se dedicar exclusivamente à igreja. Eu poderia apenas completar dizendo o seguinte, a igreja, vamos pensar na PIB Goiabeiras, poderia simplesmente decidir, vamos não ter nada disso, nada disso. Sim. Vamos nos reunir na praia, na areia da praia. Ok, a partir do momento que a gente se reúne na areia da praia, a gente é igreja? Claro, nós somos igreja. A igreja são pessoas. Mas aí, de repente, a gente pensa, poxa, podíamos ter um lugar físico? Podíamos. Isso tem um custo. Né? Podíamos ter cadeiras? Ok, isso tem um custo. Podíamos ter uma luz esse do espaço? Ok, isso tem um custo. Vamos colocar ar-condicionado? Ok, isso tem custo. Mas isso não é igreja. A igreja são as pessoas que podem se reunir na praia. A partir do momento que essas pessoas, em organização, decidem tomar decisões para terem uma estrutura, elas se tornam também responsáveis por manter essa estrutura. Sim, é uma decisão coletiva. E é importante, por exemplo, se você acha que essa instituição é importante, se essa igreja abençoa a sua vida, que você compreenda que para ela existir, ela precisa de tudo isso, né? Então, a contribuição financeira colabora, sim, com a prebenda pastoral, mas colabora com o salário do porteiro, com o salário da secretária, com o salário da cozinheira, com o salário do músico, com o lanche das crianças, com a água, com a luz, com os projetos sociais, com tudo que funciona e que exige uma organização e exige orçamento também, né? Então, isso é importante a gente considerar, porque diante dos escândalos, as pessoas acham bem assim, não precisa de contribuição nenhuma. Sim, não precisa se a gente resolver se reunir na praia. Sim. Agora, a partir do momento que a gente acha legal ter um espaço, ter ar-condicionado, ter cadeira para sentar, a gente se responsabiliza. Vamos gravar um podcast, precisamos de microfone. É a mesma coisa que eu e a Helena namorássemos e falássemos bem assim, vamos ficar assim só namorando, porque né, ter uma casa custa dinheiro, nós vamos ter que pagar boleto, vamos ficar o seguinte, você fica na casa do seu pai, eu fico na casa da minha mãe, que na casa de pai e mãe a gente não paga nada, né? Vamos viver só de amor. Podíamos fazer isso? Podíamos, vamos viver só de amor. Amor não custa nada. Amor não custa nada. Não custa nada. Mas a partir do momento que a gente resolver ter a nossa casa, aí sim. Que a gente quiser ter o nosso cantinho, o nosso teto para viver o nosso amor lá, a gente vai ter que pagar conta de água, conta de luz, aluguel, fazer compra e adeus casa de papai e de mamãe. Porque as decisões que a gente toma nos responsabilizam do ponto de vista material também. Então, a igreja é isso. O evangelho é absolutamente gratuito, não precisa pagar nada. Agora, participar de uma família e também de uma família na fé exige que cada um contribua como considerar no seu coração, né? Sim. Considerando que isso é importante para a vida da igreja também. Verdade. Até na legislação, né, a associação e entidade religiosa, ela está no mesmo patamar. Então, está tudo enquadrada como associação, né, dentro do Código Civil. Então, quando você se reúne para associar, criar uma associação, você coloca ali os critérios, né? Então, tem uma contribuição mensal, que às vezes já é determinada até qual é o valor, né? Então, foi um grupo de pessoas, voluntariamente, que se reuniram, criaram uma igreja e ali colocou dentro de um regimento, um estatuto, algumas regras, né? Que todo mundo aprovou em assembleia, inclusive, né? Sim. Então, acaba que esse tipo de organização, ela é sem fins econômicos, mas não significa que ela vai terminar o ano sem caixa, né? Não significa que ela não vai precisar se organizar financeiramente e ter um suprimento. A diferença é que ela não tem distribuição de lucro entre os sócios e não chama de sócio, né? Chama de associados. Então, essa diferença aí entre os membros, os associados, que não tem distribuição dos lucros no final de tudo, é que diferencia de uma empresa mesmo. E eu achei muito legal na analogia que a Ana fez do casamento, porque a maior causa de divórcio no Brasil é o descontrole financeiro. Sim. Então, como que a falta de organização acaba com o amor, né? De certa forma. E como que a organização
dentro da família precisa servir ao amor que está ali, né? Eu acho isso muito legal. Outra coisa que eu ia falar... Posso só pegar um gancho que você estava falando? Porque eu estava pensando numa coisa, antes da gente entrar nesse assunto que entrou em contribuição financeira por causa da parte, né, de gestão administrativa, eu estava pensando numa frase que me ocorreu, é que a organização, ela é uma vacina para a angústia. Se você é uma pessoa desorganizada financeiramente, né, pegando essa analogia Obrigada. Anote aí. A organização é uma vacina para a angústia. Se você é uma pessoa desorganizada financeiramente, você não sabe quanto você ganha, quanto você gasta, como é que vai vir seu cartão de crédito, se você vai dar para pagar as contas do mês, como é que você fica com a sua vida financeira? Completamente angustiado. Você não sabe de nada. Você não sabe o que vai acontecer. Ai, meu Deus, será que eu pago? Será que eu não pago? Será que o dinheiro vai acabar? Não vai acabar? Uma pessoa organizada, ela perde a angústia. Ela não tem por que se angustiar, ficar ansioso, porque ela já sabe exatamente quanto ela vai ganhar, quanto ela vai gastar, qual é o saldo financeiro que ela tem em caixa. A igreja é a mesma coisa. Um pastor, esse podcast é mais voltado para a nossa igreja, mas pode ser que outros pastores nos escutem, né? Um pastor que não planeja a sua série de mensagens, começa a semana angustiado. Ai, meu Deus, o que eu vou pregar domingo? Ai, meu Jesus, não sei que ideia. Será que eu já preguei? Eu vou falar sobre perdão, mas será que eu já falei sobre perdão? Ali, né? Na hora do louvor. Será que eu já falei sobre perdão esse mês? Ai, não lembro se eu falei. Qual foi a última vez que eu falei de perdão? Ai, meu Deus, será que eu estou repetindo muito? Ele fica angustiado, ele não sabe o que ele vai falar, o que ele vai fazer. Você mora numa casa desorganizada, bagunça, você não sabe, cada um joga a roupa onde quiser, bota as panelas onde tá, você nunca sabe onde tá nada. É uma angústia danada. Você vai fazer comida e fala, mas cadê a panela que tava aqui? Cadê a frigideira? Onde é que botaram o pano de prato? Quem não se organiza se angustia. Né? Se a gente se organiza, a gente não precisa se angustiar, porque a gente sabe onde as coisas estão, como elas vão caminhar, para onde elas estão indo, o que a gente precisa fazer. Então, organizar-se é querer manter o coração calmo, coração sereno, tranquilo. Você está angustiado? Se você está angustiado, está angustiada, começa a perguntar onde é que está faltando organização. Hashtag organize-se. Eu estava até falando da questão do Gênesis, né? Que a ideia é que existia caos, né? O caos E aí Deus vai organizando numa semana de trabalho, né? Sim, legal. E para cada dia ele termina aquele expediente e ele fala, e viu Deus que era bom. Organizar então, muito todas as ele vai organizando, até chegar um ápice, né? E aí no final da semana ele fala que botou Deus sobre o ser humano para cuidar e desenvolver, né? Para cuidar e cultivar. Então é como e aí, que a carta de Pedro fala que nós somos co-criadores, né? Então, imagem e semelhança também é isso. Então é como se Deus, é como não, né? Deus entrega a gente para continuar a criar a criação em cima da criação dele. Então tem sempre nessa nosso labor, seja ele dentro da comunidade ou fora da comunidade, essa ideia de botar ordem no caos, né? Sim. E eu acho que, por exemplo, a gente foi a última vez que a gente veio aqui falar com os jovens sobre fé. Eu lembro que no final a gente ficou conversando, assim, aí chegou num momento lá que um dos jovens estava falando sobre trabalho. E ele falou que estava muita dificuldade de conciliar a fé. Você lembra disso? De não conseguia... tipo, como que a minha fé vai comunicar com isso, com alguma coisa burocrática ali, né? Eu acho que essa coisa do Gênesis, de ser chamada imagem e semelhança, de questões que parecem ser muito burocráticas ou muito fechadas, como números, etc., eles têm seu significado, porque se você for olhar até a gente estava falando de botânica mais cedo, né? Para você fazer crescer uma planta, você tem toda uma parte burocrática até que aquela semente nasça, etc. E para várias outras áreas da vida, né? Então, acho que... e aí, a última mensagem de vocês também foi muito boa para isso, né? E aí a gente vê o poder do evangelho para além da mensagem que não faz raiz, né? Que seja só uma afirmativa. Precisa desaguar na vida diária, fazer sentido as coisas que a gente tem feito, né? E eu acho que isso é o poder dessa organização e da narrativa de Gênesis é esse, né? Trazer isso para a vida real. Sim. Até, a Ana brincou com o termo da improvisação mais cedo, né? Mas para até improvisar, você tem que ser organizado, né? Eu lembro de um cara que acho que ele era humorista, hoje ele nem mais é humorista, mas aí ele precisava de montar o show de stand-up dele, e aí ele organizava os insights dele numa planilha.
Então ele tinha uma piada, e aí essa piada, depois da piada ele tagueava a piada com vários temas que estavam relacionados àquela piada ali. Aí quando ele chegava na tabelinha do Excel e organizava as tags, ele tinha um show com uma planilha, assim, né? Eu sou apaixonado por Excel. Me identifico. Cara, então, Na verdade, eu não sei o que você falou aí. Eu sou da área de saúde. Eu te entendo. Então, para a gente, cedo ou tarde, vai precisar de improvisar, né? Então, quem não se organiza no dia a dia, quando precisa improvisar, se perde, né? Sim. Até, por exemplo, pregação, né? A pregar de sopetão. Se a pessoa não é organizada, agora se ela tem aquela rotina de estudo ali e tal, Já tem um vai livro de ser... mensagem ali, né? Não Já tem um monte de coisa. Sim. E eu Gosto acho, do assim, caminhando, acho que também tá dando nosso horário. Tá mais ou menos uma hora aí, né? Eu acho que eu tava pensando nisso agora, enquanto a gente tava conversando. Eu tive algumas oportunidades de poder explicar isso, igual a Ana fez ali, de como a Igreja Batista funciona, né? E todas as vezes que eu tive essa oportunidade fora da igreja, foi uma das melhores formas de evangelização. E eu tive esse insight aqui agora, que a maioria das pessoas que eu falei como funcionava, umas 2 ou 3 vieram. Foram na igreja, se interessaram, teve gente que veio até na IBD. E como que a gente tem que acreditar no poder do evangelho, porque, para além das frases feitas, porque às vezes o evangelho responde algumas perguntas que você não estava nem esperando, desse jeito, mostrando como que dentro da fé que nós exercemos, há um contraste com as coisas que estão sendo feitas fora desse escopo da nossa fé cristã, né? Então foi momentos que eu acho que isso aqui é legal para quem está ouvindo a gente poder ter essa oportunidade de falar assim, cara, é diferente, não é exatamente como você está falando, como você está achando. Tem uma forma de organizar que olha as pessoas, que olha... E eu acho que é uma ótima forma de evangelização, assim, de fazer missão, né? Tem algo que eu vi que eu nunca esqueço, né? Que às vezes antes de confiar em Deus, a pessoa vai confiar em alguém que confia em Deus. Isso aí. Então, se a gente se propõe a ser uma instituição, a gente tem que ser uma instituição confiável, né? Para que antes de talvez a pessoa ter um contato com o Deus da nossa mensagem, quando ele olha para a gente, ele veja que pelo menos a gente se organiza em torno daquilo que a gente diz que acredita, né? Sim. Que é isso, porque às vezes, né? O Deus que cria tudo, que organiza o mundo e eles não se organizam, né? A mensagem não é bem pregada, as pessoas não são bem cuidadas, a estrutura, as pessoas estão servindo a estrutura ao invés da estrutura servir as pessoas, né? Tem uma questão, Pet, que quando vocês falam, eu acho que é importante a gente pensar que... E eu volto nesse ponto de dizer que eu acho extremamente espiritual a organização. Acho que organizar reflete aquilo que Deus é. Para que a gente chegue num culto e ore dando a bênção final, toda uma prévia aconteceu. Aconteceu um culto fora do culto. Aconteceu um culto antes do culto. Aconteceu um culto durante o culto. Né? Às vezes a galera que está ali na parte de apoio, por exemplo, e que está no estacionamento, é a primeira impressão que muitas pessoas vão ter de Jesus. Sim. É isso aí. Primeiro contato que vão ter com a igreja, a primeira pregação que elas vão ouvir é a recepção no estacionamento. É o primeiro contato na recepção ali na porta da igreja, no convívio com as pessoas. E isso é uma pregação muito mais forte do que a pregação que os pastores fazem na frente. Não adianta a gente pregar sobre o amor se a pessoa não vivenciou o amor lá no culto do estacionamento, quando foi recebida ali. Então, isso que é o grande desafio como igreja na organização, porque todo mundo precisa estar realmente ligado num só propósito. E o propósito não é o crescimento do Eliende, do James, não, é o crescimento do reino de Deus. Somos corpo. É esse pensamento mesmo. Né? E aí quando a gente tem as equipes, por exemplo, na celebração, temos o louvor na celebração, nós temos gente com muito talento. A igreja, a PBG, é um celeiro de talentos em diversos setores, quer sejam eles técnicos, quer sejam eles artísticos, é um celeiro de talentos. E o grande desafio da igreja é que, no mercado, você tem talentos que
concorrem, que competem. Na igreja não. Aqui na igreja você tem talentos que cooperam. Então, compartilham. Então, na igreja você tem um médico que pode fazer podcast. É verdade. Não é verdade? E que poderia estar sentado nessa mesa aqui alguém que é do serviço de limpeza pública, falando, porque na igreja tem espaço para todo mundo. A sociedade não cria isso. E essa organização é cada vez mais voltada para o processo de termos gente que é igual, ninguém é superior a ninguém. Então, quem está pregando num culto tem a sua relevância, mas quem está no estacionamento tem a sua relevância, quem está na portaria tem a sua relevância, quem está na intercessão tem a sua relevância, quem está no louvor, quem está na técnica de som, quem está no multimídia tem a sua relevância, e tudo isso é um ato de culto. Isso requer uma organização. Eu fico pensando como que é interessante quando isso acontece. Nós estamos no louvor, estamos no culto, aí de repente alguma coisa acontece com o computador e dá um bug na letra. Acaba tudo. O pessoal que está cantando começa a parar de cantar. E às vezes sabe a letra da música. Então a oração sai com eco. Então, mas aí, ou então você está lá, aquele leve detalhe. Que a gente bate na quina. Tipo isso. Aquele leve detalhe que não é desorganização, é apenas um fato que acontece em qualquer organização humana, né? Falhas, se é que isso pode ser chamado de falha. Mas isso descompensa. Isso descompensa. Então, o pensar na letra que vai no telão tem a ver com a espiritualidade do culto. Olha que coisa. Sim. E a importância de quem está ali, por trás de um computador. Às vezes ninguém nem vê. Sim, eu tenho falado com essas equipes de culto, né? Um dia eu juntei eles assim na sala e falei, olha, nós vamos abolir essa história de voluntariado aqui, tá bom? Eles olharam assustados, o que está acontecendo? Falei, eu tenho vocês como ministros da igreja. Né? O pastor está lá no palco pregando, ou então está lá cantando, acontece uma situação lá no meio da igreja, o pastor é o último a chegar lá. Agora, a pessoa que está no apoio de culto ali, ele já está em cima da situação, seja ela humanitária, seja ela espiritual, é o primeiro ministro de ação. Como o pastor falou, você chega lá no estacionamento. Se o cara lá mandar você tirar o seu carro dali porque o seu carro não pode estacionar ali, acabou o culto. Acabou. O pastor pode ter a melhor mensagem da noite, acabou o culto. Então a gente trabalha ali, claro que damos esse nome de voluntariado e tudo, mas trabalhamos ali como ministros. Todos eles são importantíssimos na construção do culto. O culto é coletivo. O culto não está centralizado, é um corpo. Então, todos eles, seja qual for a função, e ali nós temos diversos tipos de pessoas, formações, situações familiares, todos eles são importantíssimos. Quando falha um, como falamos há pouco, né? Falha todo mundo. A engrenagem para. Isso é importantíssimo. Isso para nós é muito espiritual também, né? E claro que isso não é uma ordem, isso é um convívio. Então nós temos encontros com o estacionamento, com os cameramen, com a galera do som, com a galera do louvor. Apoio de todos eles têm encontros mensais de planejamento, encontros de pastoreio, encontros de cuidado, encontros de partilha. E isso vem refletido dessa equipe também pastoral, né? Muitas das nossas decisões, às vezes, estão na nossa mesa. No café, no almoço. Há pouco tempo, em São Paulo, a gente estava numa conferência e uma das situações mais severas que a gente precisava definir veio numa lanchonete. Né? Não veio... Não que não possa vir, mas não veio no momento de oração nosso, mas veio no momento de vida cristã diária, né? Então essa organização, a espiritualidade é importantíssimo. E fica uma dica, né? Eu acho que você quer fazer parte da igreja, você quer se integrar à igreja, venha trabalhar com a gente. Venha ser voluntário em qualquer... Pastor, mas eu não sei fazer nada. Você sabe carregar água? O pastor Leandro precisa de água a gente ensina. Todo domingo. Então, sabe dar um abraço. Sabe, dar um abraço. A gente está aqui a gente ensina. A igreja é uma grande escola, é um grande circulado. A gente aprende tanta coisa na igreja, gente. E vejo, inclusive, profissões sendo despertadas na igreja. Às vezes a pessoa vem servir na transmissão do culto, descobre que gosta da mídia, vai seguir esse caminho, vem servir na comunicação da igreja, vai servir na música, vai servir no apoio de culto e descobre que tem um caminho para a vida ali, tem uma vocação, tem um talento. Isso é muito legal. Enfim, servir só enriquece a vida da gente, sabe? Essa é a lógica do evangelho, né? A lógica do evangelho, ela é na contramão do mundo. Aquele que quiser ser o maior,
tem que ser o servo de todos, né? Então, servir é o caminho do evangelho para a gente crescer, né? Então, porque para mim também ser maior não é simplesmente estar acima dos outros, mas é crescer. Então, o evangelho, no caminho do evangelho, para a gente crescer, a gente tem que servir, né? Então, quem você quer crescer, vem servir com a gente, aprender com a gente, ensinar pra gente, porque isso é assim, a gente vai aprendendo e ensinando o tempo todo, né? Essa organização que alivia a angústia. Até mesmo ser cuidado, pastoreado, já dentro desse serviço, isso acontece com muito mais facilidade e frequência, né? Sim. Às vezes a pessoa que está sentada a gente chama de nave da igreja, frequenta só os cultos, passa ali uma horinha só, pega pouco do que Deus tem para ela a nível de pastoreio, de cuidado, de crescimento. Então, se você tiver disponibilidade de estar com a gente constantemente servindo, sendo servido, às vezes, a oportunidade é bem maior. No serviço, a gente vai conseguir ver na prática essa teoria que a gente está falando aqui, né? Exatamente. As coisas realmente funcionando, que eu acho que é um dos grandes trunfos, né? Eu, pelo menos, fiquei aqui porque eu vim no dia a dia. E falei assim, não, realmente é um lugar muito bom de se estar. Gente, temos 5 minutos, vocês querem falar uma coisa final aí? Vocês querem, eu acho que falou tudo, né? É isso, né? Eu acho que servir é o princípio mesmo. E servindo a gente vê tanta coisa e abraça tanta gente, mas recebe também tanto abraço, né? Com certeza. E tanta coisa legal que marca a nossa vida, a nossa história. Então, assim, eu acho que os maiores milagres da vida da gente, as maiores experiências foi realmente, principalmente no ministério, aqui, ouvindo, falando e, ao mesmo tempo, tendo essa comunhão com os irmãos, né? Muito bom. Com certeza. Galera, é isso. Obrigado aí por você que tá vendo a gente. Segue aí, se inscreva aqui. Onde fica aqui? Se inscreva no canal aqui. Se inscreva no canal da PBG. Tem outros... tem um episódio que fala um pouco de organização, que foi com o pastor Eliane e com a pastora Ana, que fala da trajetória deles. Se vocês olharem atrás, vai ter aí também. E fiquem ligados aí que vai ter vários outros episódios. Clica no sininho. Clica no sininho. Isso aí. Bibi Goiabeiras, né? PBG TV. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu. 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 Tchau.